A taça do mundo é nossa, com o Brasil. Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos iniciando mais um 0800 do Físio nesta quinta-feira, dia 25 de junho. Se você aí, brasileiro, viu o jogo de ontem e tu não tá achando que o Hexa tá garantido, meu irmão, cara, tu tá errado, entendeu? Porque eu tô iludido, cara, eu acho que agora o Hexa vem, esse ano o Hexa vem, cara, jogaram muito, nunca critiquei a seleção brasileira. O que você acha? Quem a gente vai cruzar? Eu acho que já deu o resultado, não sei se já deu o resultado de quem a gente vai cruzar na segunda-feira, mas como é que você tá achando? Você acha que a seleção jogou bem ontem, não jogou? O que você acha? Eu acho que jogou bem pra caralho. Eu entendo de futebol? Não, eu não entendo de futebol. Não entendo nada de futebol, jogo mal, inclusive. Eu tenho uma teoria que meu pé, ele fica muito longe da minha cabeça, a ponto de eu até jogar bem aqui, mas quando a bola chega, o sinal demora, e aí, obviamente, eu não consigo jogar bem. Se você não me conhece, tá chegando aqui agora, eu me chamo Otávio, sou fisioterapeuta e treinador. E essa live ela tem um único objetivo: te ajudar a desmistificar dores e lesões e te fazer treinar, meu irmão. É isso que eu quero fazer, eu quero te ajudar a conseguir treinar sem sentir dor, ok? Então o que acontece? Durante a semana eu vou abrindo caixinhas no meu Instagram, caixinhas de perguntas nos meus stories, e eu vou compartilhando lá as respostas que eu vou dando. Mas algumas perguntas que vocês me fazem, elas exigem um pouco mais de contexto, um pouco mais de estrutura, não é simplesmente eu dar uma resposta, escrever 2, 3 palavras ali e eu consigo ajudar. Então eu preciso estruturar algumas respostas para conseguir ajudar de verdade vocês e trazer algum nível de conhecimento, tá? Então eu trago para essa live de quinta-feira para você, para poder te responder, poder te dar o norte, poder te educar, num sentido de trazer conhecimento para você de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, mas principalmente te trazer autonomia. É isso que é importante, que você consiga distinguir o que é bom e o que não é e consiga realmente ter domínio sobre o seu corpo. Se você está me assistindo e quiser deixar sua mensagem, Otávio, eu tô com uma dor no ombro, eu tô com uma dor nas minhas costas, eu sinto dor para fazer snatch, deixa aqui no chat, já deixa aqui no chat também a sua pergunta, vai ser um prazer te responder também. Já comenta aqui de onde você está me assistindo. Se você já é meu aluno ou não é meu aluno dentro do PAF Rehab, inclusive, tá aqui embaixo o link, se você quiser participar do programa, é um programa de prevenção e reabilitação de lesões, um acompanhamento individualizado. E, inclusive, tá, eu abri uma caixinha essa semana falando sobre o front hack, então eu vou fazer provavelmente no mês de julho um desafio de front hack para poder te ajudar a subir mais o cotovelo, poder ter um pouco mais de conforto. Se você tem dor no ombro ou se você tem dor no punho, principalmente para fazer clean, fazer thruster, e você quer realmente melhorar isso, vai ser um desafio durante todo o mês de julho. Eu vou te ajudar, eu vou te guiar dentro dessa jornada para você poder desbloquear o teu front hack, poder fazer essa posição, ter essa posição, né, com muito mais segurança, muito menos dor. Então, se você tiver interesse, é só responder, me chamar no direct ali e falar: senhor Físio, eu tenho interesse, quero participar do desafio, que eu vou te mandar uma mensagem assim que a gente liberar o desafio. Fechado? Então, galerinha, vai entrando, vai deixando a sua mensagem aqui, também já vai compartilhando o seu, até onde que você acha que o Brasil e a nossa seleção vai. Cara, depois do jogo de ontem, cara, eu tô completamente iludido com essa seleção brasileira. Iludido, cara. Meu Deus do céu, eu tô mais iludido com essa agora do que eu tava em 2006. Naquela seleção de 2006 maravilhosa e só estrela que a gente perdeu, no caso, né? Mas tá tudo bem. Estou iludido novamente. Então, galerinha, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho dessa semana é a seguinte: condromalácia grau 1. Condromalácia grau 1. Qual ou quais exercícios fazer para fortalecer os joelhos e não ter mais dores? O que acontece? Uma condromalácia, então a condromalácia, ela é um nome dado para o desgaste da cartilagem, tá? Então, a gente fala condromalácia patelar, na sua grande maioria das vezes, é o nome mais comum, que é quando a patela, ela é uma estrutura, um osso, aquele ossinho que fica na frente do joelho,
ele fica roçando naturalmente osso com osso. Então a patela roça toda vez que você movimenta o seu joelho, né, que você dobra e estica o seu joelho, por exemplo, o teu joelho está aqui, então toda vez que você dobra, a tua patela roça nesse ossinho, que é o teu fêmur, e é natural que isso aconteça, a gente espera que isso aconteça. Se isso não acontece, é um problema gigantesco, porque a tua patela provavelmente saiu do lugar, então ela precisa correr. O que acontece? Quando você vive a tua vida, então você caminha para, sei lá, ir no parque, você brinca com os teus filhos, você caminha com sua mãe, com sua esposa, você pratica o esporte que você gosta, você vive e você vai desgastando essa articulação, tá? É normal, todo mundo desgasta a articulação, faz parte, todo mundo tem. E aí quando a pessoa me manda uma mensagem falando assim, ó, tenho condromalácia 1, isso quer dizer que a medicina graduou o nível deste desgaste. Tá? E eles graduam de 1 a 4, sendo 1 o menor grau e 4 o mais grave. E aí, quanto maior o grau, quer dizer que maior é o desgaste, maior o atrito que gera ali. Pensa que quando não tem desgaste, tá novinho, ele é bem lisinho a articulação, tá? Bem lisinho, igual bundinha de nenê, parece uma porcelana, inclusive. E aí, esse deslize é muito mais natural. Tá? Muito mais fluido. Quando você começa a ter o desgaste articular, esse deslizamento ele não é mais tão natural, ele começa a ter atrito. E isso, essa sobrecarga, esse atrito, ele pode começar a inflamar. E ele começa a doer. Mas quando que ele começa a doer? Quando e apenas quando a musculatura da tua coxa ela não sustenta o exercício que você está entregando para ela. Então, quando que a pessoa começa a sentir? Normalmente, quando uma pessoa ela é sedentária, tá? Inclusive, condromalácia é o tipo de doença, vamos botar assim, de alteração articular muito mais comum em mulheres acima dos 35 anos que não praticam atividade física, tá? Então, ser sedentário é um fator de risco. Mas é por causa do posicionamento da pelve e tal, então isso tem toda uma... A pelve da mulher, ela é uma pelve mais aberta, né, do que a pelve do homem. Pensa que a pelve da mulher, a pelve é a bacia, né, vamos botar assim. Então a bacia do homem, ela é um pouco mais fechada e a pelve da mulher, ela é um pouco mais aberta, exatamente pela questão do útero e do crescimento do bebê. Então, o que acontece? Quando essa pelve, pela pelve ser mais aberta, o ângulo que o fêmur faz é diferente e isso aumenta a sobrecarga para o joelho, tá? E aí ela me pergunta qual ou quais exercícios fazer para fortalecer os joelhos, para não ter mais dores. A melhor forma, hoje já sabemos através de estudos, que a melhor forma para você conseguir diminuir dor e principalmente ganhar função, que é o mais importante, tá? Principalmente porque pessoas com condromalácia elas sentem dor para subir e descer escada, subir e descer rampa, ficar muito tempo sentado, são queixas muito comuns, agachar no geral. Então, qual é a melhor forma de você estruturar e ganhar, de melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm condromalácia patelar? A melhor forma é o treino de força. Quanto mais forte e hipertrofiada, quanto mais grossa for a tua perna, mais saudável é o teu joelho e menos dor você vai ter. Porque o que acontece? Quanto a gente tem massa muscular, o músculo no geral, quanto mais músculo, o impacto quando a gente pisa no chão, por exemplo, quando a gente vai fazer um movimento, o impacto desse pisar, ele é dissipado pelas estruturas que ali estão. Então, dissipa entre osso, dissipa entre músculo, dissipa entre os ligamentos. As estruturas dissipam essa energia. Tu bate, essa energia sobe e ela é dissipada. Quando tu tem mais massa muscular, os músculos conseguem absorver melhor essa energia e estabilizar a articulação. Então ele protege a tua articulação. Massa muscular é proteção para o joelho, tá? Então você precisa fazer exercícios de força. Deadlift, agachamento, são movimentos que vão te ajudar e muito a conseguir resistir, a melhorar, né, essa questão da tua força muscular e principalmente proteger o teu joelho e diminuir a dor. Só que assim, não é simplesmente eu sair agachando, não é simplesmente eu começar a fazer agachamentos do nada, até mesmo porque se eu começar a agachar
do nada e eu tenho já uma dor, uma condromalácia no meu joelho, a tendência é que eu tenha um pico de dor. Então eu preciso fazer ajustes, tá? Eu preciso fazer ajustes. Os ajustes do agachamento, eles vão dentro da tua capacidade de limitação. Então, eu consigo agachar sem dor até a paralela. Eu consigo agachar sem dor até um pouquinho acima da paralela. Então, até ali, eu vou agachar e eu vou estruturando, eu vou ganhando força, mobilidade, eu vou ganhando consciência corporal, eu vou aprendendo a estabilizar meu core, a contrair meu glúteo, eu vou ganhar estrutura. Da mesma maneira, eu vou trabalhar os deadlifts para ganhar força de cadeia posterior. Quanto mais forte for a tua perna, mais saudável você é e você está aí, mais seguro o teu joelho vai ficar. E isso serve não só para condromalácia, mas também para outras lesões, por exemplo, lesão de menisco. É bem comum e eu recebo muitas mensagens perguntando sobre, eu tenho lesão de menisco, eu posso fazer crossfit, eu tenho lesão de menisco, eu posso agachar, eu posso saltar. O médico falou para mim que eu não posso mais jogar futebol. Lesões meniscais, elas têm algumas questões que a gente precisa avaliar, por exemplo, em questão de capacidade funcional, em questão de dor e como você está manejando isso, mas no geral é fazer força. Você precisa ganhar estrutura. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente quer treinar, que é a parte legal, quer ir lá fazer um treino, quer ir lá jogar futebol, quer ir lá jogar o teu vôlei, a gente quer fazer aquilo que a gente gosta de fazer, mas a gente não faz o fortalecimento prévio para aquilo. Eu tava brincando esses dias no box falando assim, cara, passou dos 30, negão, já era, não tem mais pra onde ir, cara, tu vai ter que fazer fortalecimento. E aí é melhor que tu faça fortalecimento antes de as dores, antes de os problemas aparecerem, do que esperar o problema aparecer, postergar esse problema, ficar empurrando com a barriga até esse problema te tirar de vez do teu treino. É onde eu mais atendo as pessoas. Então assim, eu tenho uma condromalácia, eu tenho uma lesão no joelho que seja, eu tenho alguma alteração, eu preciso ganhar força. Normalmente é um sinal de que a minha musculatura não está sustentando. Vocês sabiam que a grande maioria das lesões que a gente tem hoje no CrossFit, no futebol no geral, principalmente para atletas amadores, são lesões de overuse. Eu inclusive estou atendendo agora uma paciente que entrou no Path Rehab e ela está trazendo o caso dela, que ela começou com uma dor no quadril. E ela está com uma dor no quadril, a gente vai tratar essa dor, mas por que essa dor apareceu, essa dor no quadril? Porque essa dor, ela estava sedentária, ela estava parada e ela resolveu que ela precisava mudar de vida, ela resolveu que ela precisava sair do sedentarismo. E aí ela teve a ideia de, vou correr, é o melhor caminho, mais fácil. E ela calçou o tênis e simplesmente saiu para correr. Sem estrutura, sem acompanhamento, e aí ela correu um dia, correu 2 dias, correu 3 dias, todo dia ela ia correndo um pouquinho mais, e ela sai de nada de demanda, pensa que a demanda é o que ela tá fazendo, tá? Então assim, ela sai de nada de demanda para uma demanda muito alta. E aí a gente tá falando o quê? Quando você treina, tá? A tendência é que os músculos consigam te ajudar e te estabilizar. Conforme esses músculos vão cansando, porque você não consegue distribuir oxigênio direito, você não tem um sistema energético eficiente, você não tem uma boa qualidade fitness, vamos botar dessa maneira, os teus músculos, os teus sistemas, eles também vão começando a falhar. O teu cérebro, ele não consegue ter capacidade de contrair as musculaturas rápido o suficiente porque ele já está esgotado. E às vezes esse esgotado, para você, hoje sedentário, é questão de 5 minutos, é questão de 1 quilômetro, às vezes nem isso. Então, a gente precisa treinar e estruturar o nosso corpo para que ele consiga sustentar a demanda que a gente quer. É muito comum a gente ver isso, por exemplo, no CrossFit. O CrossFit é uma modalidade que explora o treinamento funcional, então os movimentos em grande amplitude, mas explora isso em fadiga, em nível de fadiga muito alto. E aí você pega alguém que não performa o movimento de uma maneira eficiente, e agora ele está com muita carga, e ele até consegue fazer 1, 2 repetições, mas aí ele tem que fazer isso depois de correr 400 metros, depois de fazer 10 burpees, e aí ele tem que fazer 10 snatches.
E aí, cara, até o primeiro, o segundo sai bem, depois ele já começa uma série de compensações, porque ele começa a tentar recrutar músculo que não tem função, não é tão eficiente para executar aquele movimento. E essas sobrecargas que a gente vai criando em cima do movimento não habitual são sobrecargas que vão piorar o nosso quadro. São sobrecargas que vão sair uma tendinite de ombro, é nessa hora que o cara tem uma tendinite de bíceps, é nessa hora que o cara trava a lombar, é nessa hora que o cara tem um problema no joelho. É nessa hora, porque quando o nível de fadiga está muito alto, o corpo não consegue estabilizar, o corpo tem mais dificuldade. E aí, por mais que você consiga fazer uma coisa, você fazer a carga, fazer o movimento, por exemplo, eu consigo fazer bar muscle up, eu faço de 1 em 1 no skill. A probabilidade de você acertar isso no workout é tão baixa, mas tão baixa. E aí você vai ficar peitando a barra, vai sobrecarregar o teu ombro, e aí quando você termina o workout, você ficou lá, com uma dor no teu bíceps, com uma dor no teu manguito, aí inflama, aí você tem que parar de treinar. Então, é uma bola de neve que vai dificultando o teu treino, tá bom? Então, melhor forma de você prevenir lesão, melhor forma de você tratar dores, melhor forma de você conseguir, principalmente em casos de condromalácia, é através de exercícios de força. Eu gosto muito do CrossFit para poder desenvolver esse tipo de força, porque além de tudo ele vai te entregar um condicionamento amplo, flexibilidade, vai te entregar coordenação, vai te entregar tudo o que você precisa. Tudo que a gente, por exemplo, na físio, quando eu pego algum paciente que tem uma lesão de menisco ou uma condromalácia, vai fazer o que a gente faz para eles. É assim que a gente consegue realmente melhorar a funcionalidade do paciente, porque a gente olha ele num contexto. Se eu olhar só para o joelho, eu não consigo ver quem é essa pessoa, eu não consigo realmente entregar exercícios que vão transformar. É por isso que você vai fazer a físio, por exemplo, e aí você está com dor no ombro para fazer snatch, e aí você vai fazer a físio e você até melhora. Mas aí quando você volta a fazer snatch, a tua dor no ombro dói. A tua dor no ombro volta. Exatamente por quê? Porque a físio ela é feita para devolver funcionalidade, mas a grande maioria não entende qual é a demanda de um snatch. A grande maioria dos fisioterapeutas não tem noção do que é um snatch. Eles veem, mas eles não entendem. Questão de transferência, questão de força, como que deve acontecer, que, por exemplo, o braço ele não faz força para fazer um snatch. Isso é uma questão importante. Assim como o braço não faz força para fazer um jerk, por exemplo. É tudo uma questão de transferência de forças. Eu usar a perna, meu tronco, move a barra, e aí eu me projeto para debaixo da barra e o meu braço só tem que cravar e estabilizar. Então, entender isso é uma forma que você tem. E ganhar força é a melhor forma de você ficar saudável e se prevenir de lesões. E se você tiver uma rotina que você consiga adequar ao teu dia a dia, você não precisa fazer todo dia 1 hora a mais de treino. Eu não acho que isso é viável, até mesmo porque a gente tem outros compromissos e às vezes tu desprender 1 hora do teu dia já é coisa arada. Mas às vezes tu consegue chegar 10 minutinhos antes, 15 minutinhos antes. E aí você fazer um trabalho de fortalecimento de mobilidade em 10, 15 minutos, é viável. E aí você fazer 10, 15 minutos todo dia, no final da semana você fez a sua hora. É melhor tu fazer um pouquinho todo dia do que tentar fazer tudo num dia só e não conseguir ter continuidade, não conseguir ter rotina. Então, se você tiver uma rotina de fortalecimento, é a melhor forma que você tem de ir se prevenindo de lesões. Lembrando que lesão, galera, lesão ela acontece com toda e qualquer pessoa que está treinando. Inclusive quem não está treinando também, tá? Mas se você está treinando e se você está tentando melhorar, se você está tentando avançar no seu treino, por exemplo, eu estou tentando desbloquear um pull-up, eu não faço, mas eu quero desbloquear um pull-up, eu não faço um snatch de 60 quilos, mas eu quero melhorar o meu snatch de 60 quilos, eu não faço bar muscle up, mas eu quero fazer um bar muscle up. Se você está treinando e tentando melhorar, você provavelmente está tendo um risco maior de lesão. Porque o que acontece? A lesão ela vai acontecer sempre que eu estiver estimulando o meu corpo acima do nível que ele é capaz atualmente. Mas o corpo ele é uma estrutura que a gente chama de antifrágil. Então o corpo ele precisa de um estímulo acima do que ele aguenta para que ele entenda tipo assim, ó, que os sinais que ele receba sejam assim, ó, eu só estou conseguindo levantar 15 quilos,
Aí esse maluco aí tá querendo que agora a gente levante 20 de cada lado. Pô, isso aqui vai me inflamar, eu não vou conseguir. Aí ele inflama. Essa resposta inflamatória do treino, ela é uma resposta que vai dizer pro teu corpo assim, ó, cara, a gente precisa ganhar mais músculo, a gente precisa ganhar mais fibra, a gente precisa aumentar a quantidade de recrutamento motor, a gente precisa ganhar um monte de coisa. Esses sinais fazem com que o corpo, na próxima vez, ele consiga sustentar 20 quilos. Então, se você tenta avançar dentro dessa tua jornada de estar melhorando, você está correndo um risco maior de se machucar. O que acontece? Quando eu tenho mais força, eu tenho uma estrutura, eu faço um protocolo de prevenção, eu tenho uma rotina, por exemplo, de prevenção, eu não consigo impedir que o tsunami chegue e devaste tudo, eu não consigo impedir que um tornado se crie e devaste toda uma cidade. Mas eu consigo, por exemplo, criar um bunker, tá dentro de um abrigo, estruturar aquilo lá para eu conseguir passar por aquele período ruim mais rápido, com menos desconforto, não perder tanta coisa. Tu entende? É esse raciocínio. Então a prevenção de lesão não é para você evitar uma lesão. A prevenção de lesão ela acontece para que quando uma lesão chegue, você se recupere mais rápido, o dano não seja tão grande. E aí sim você consegue voltar e aproveitar fazendo o teu corpo aquilo que o teu corpo foi feito para fazer, aquilo que você quer que ele faça. Fechou? Galerinha, vamos lá, eu tenho mais uma pergunta aqui que eu separei para vocês. Inclusive, você que está me assistindo, se você quiser deixar uma mensagem, tá? Se você tiver uma dúvida e você quiser perguntar, o chat está livre, é só deixar tua mensagem, fazer tua pergunta, que eu tô aqui para te ajudar, ok? Vamos lá então. E cara, essa aqui é um clássico, mas é a primeira vez, eu já respondi isso aqui várias vezes para aluno no presencial, mas essa pergunta aqui é a primeira vez que eu recebo aqui nas caixinhas, tá? Eu achei ela muito interessante, muito boa pra gente poder abordar aqui. Físio, agachamento no CrossFit passando a linha do pé realmente é prejudicial? E aí, o que você acha? O joelho passar a ponta do pé é prejudicial? Será que o agachar fazendo o meu joelho avançar na ponta do pé vai me causar mais problemas? Vai piorar minha condromalácia, por exemplo? Não. Primeiro que assim, para agachar abaixo do paralelo, o teu joelho precisa passar a ponta do pé. Ponto. Ele precisa passar a ponta do pé. O que acontece? Você precisa ter um equilíbrio de forças, tá? Então, quando eu agacho, eu quero que... Pensa que assim, eu tenho uma proporção onde meu quadril e o meu joelho. Quando eu agacho, eles fazem isso aqui, ó. Eles fazem essa ação. Tá? Então, meu quadril ele sai de cima, desce para baixo e o meu joelho ele avança um pouquinho para frente. E aí isso se cria um equilíbrio. Tá? Eu consigo descer e subir numa trajetória linear. O que acontece? Muitas vezes a gente tem isso aqui, ó, onde o joelho avança muito para frente e o quadril só vai para baixo. Isso acontece com quem tem muita mobilidade de tornozelo. Tá? Quando eu tenho um joelho que avança mais do que o normal à frente da linha do pé e o quadril ele não vai para trás, eu tenho um baixo recrutamento de glúteo, posterior de coxa, eretor de coluna, eu tenho um baixo, eu diminuo, por exemplo, a sobrecarga para minha região lombar, então para quem tem problema na região lombar é uma baita variação, tá? Então deixar o joelho avançar mais a ponta do pé, porém ele aumenta absurdamente a sobrecarga para a região anterior do joelho. Então eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso que o meu quadril vá para trás e o meu joelho vá para frente, de uma maneira que eu desça e suba na mesma linha. Físio, como é que eu sei visualizar se eu estou fazendo isso ou não estou fazendo isso? Como é que eu sei que eu estou... como é que eu estou dentro desse agachamento? Né? Como é que eu sei se eu estou equilibrado, por exemplo, entre forças? Né? Se eu sei se eu estou jogando para a ponta do pé, se eu não estou jogando... O teu pé diz tudo sobre o teu agachamento. Primeiro ponto. O pé do agachamento ele fica assim, para frente ou levemente aberto, tá? Para frente ou levemente aberto, algo bem tranquilo. Ó, o Maldonado mandou, obrigado irmão, suas dicas me ajudam muito, Deus abençoe, valeu meu irmão, muito obrigado. Então eu tenho aqui, os pés no agachamento eles ficam assim ou levemente para fora, não mais do que isso, tá? Se quando tu vai agachar os teus pés estão assim, ó, tá? Já é um problema. Segundo ponto, quando você vai agachar, você precisa sentir o teu pé, o peso no teu pé equilibrado tanto na frente quanto no calcanhar.
Você precisa sentir que teu calcanhar está fazendo pressão no chão e que a tua ponta do pé está fazendo pressão no chão. Se os dois estão fazendo pressão no chão, isso quer dizer que o peso está bem no meio do seu pé. E isso é ótimo, é isso que a gente quer buscar. Agora, se durante o meu agachamento eu sinto que o peso vem mais para a ponta do pé, o meu calcanhar fica solto, por exemplo, e isso é legal você botar uma câmera às vezes para você olhar o seu pé mesmo, tá? Você vê que o peso vem mais para a ponta do pé, que teu dedo tá fazendo muita força na ponta do pé. Isso quer dizer o quê? Que o teu tronco, o teu peso todo se moveu para frente. Teu peso todo foi para a ponta do pé. Se o meu peso veio para a ponta do pé, isso mostra que aumentou a sobrecarga para a região do joelho. Agora, se quando eu vou agachar, eu tenho a sensação que eu vou cair para trás, e aí eu tenho que fazer quase um good morning, né? Quase um bom dia, eu jogo meu peito lá embaixo para conseguir compensar essa posição, é porque o meu joelho não está avançando a ponta do pé. E aí eu jogo uma demanda toda para a minha cadeia posterior. Então minha coluna, meus eretores de coluna trabalham muito. Normalmente quem tem dor no agachamento, dor de coluna durante o agachamento, um back squat, por exemplo, é por conta desse desequilíbrio de força, porque realmente não está conseguindo equilibrar as forças. Então o joelho ele deve passar a ponta do pé. Fora que assim, galera, vamos ser sinceros aqui entre nós, tá? Vamos ser sinceros aqui entre nós. Se o teu joelho não passar a ponta do pé, você não senta em nenhuma cadeira. Se o teu joelho não passar a ponta do pé, você não agacha para fazer cocô na sua privada. Se o teu joelho não passar a ponta do pé, você não agacha para pegar uma panela no teu armário. Galera, o teu joelho precisa passar a ponta do pé porque é natural. Natural. E se durante o teu dia a dia esse padrão de movimento acontece, então você precisa treinar esse padrão de movimento para que o teu dia a dia não seja pesado, para que o teu dia a dia não seja um problema, para que o teu corpo esteja preparado para as demandas do teu dia a dia. Fechado? Espero que você tenha gostado dessa live. Muito obrigado pela presença de vocês. Todas as quintas, às 7h02, estou ao vivo, trazendo as perguntas que vocês trazem lá na caixinha do Instagram. E se você tiver dúvidas e quiser assistir ao vivo e fazer a sua pergunta ao vivo aqui para mim, estarei aqui para te ajudar. Também, se você tiver interesse em participar do nosso desafio de front hack, que vai acontecer a partir do mês de julho, para você conseguir destravar essa posição, subir o teu cotovelo de verdade e ter um melhor encaixe no teu squat clean, fazer um thruster melhor e principal, não sentir dor no punho quando você faz essa posição, você só me manda um direct falando: Físio, quero participar do nosso desafio de front hack. Fechou? É só você mandar uma mensagem, vai ser um prazer poder te ter dentro do grupo, certo? E a gente começa a partir do mês de julho, ok? Da segunda semana do mês de julho. Senhores, um forte abraço, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. O Brasil vai ser hexa, se você duvida, você é maluco, tá? Se você duvida, você é maluco. E vai ser... É isso. Semana que vem, segunda-feira, tem jogo aí. Valeu, forte abraço, tamo junto, até semana que vem. Fui!